Sim, o Paris Saint-Germain ganhou seu primeiro e único título por 5-0 contra a Inter, uma equipa que já ganhou a Champions League 3 vezes. Simplesmente o Paris Saint-Germain é campeão da Champions League 24 e 25. O título tão esperado aconteceu. Estamos a falar de um time que nos últimos 10, 20 anos investiu não milhões, mas centenas de milhões todos os anos simplesmente para conseguir um objetivo: ganhar a taça da Champions League. Finalmente aconteceu. Em 2020 estavam perto de ganhar pela primeira vez contra o Bayern de Munique. Infelizmente não conseguiram, mas este ano eles conseguiram. Sabes onde? No campo do Bayern de Munique. Pela primeira vez na história, desde 1970, quando foi fundada a equipa Paris Saint-Germain, ou seja, PSG, o time estava fadado a se tornar não somente líder na França, mas também no mundo. A prova disso é que nos últimos anos o Paris Saint-Germain sempre esteve nos holofotes, mas tinha um problema: nunca conseguiu ganhar a tão sonhada Champions League. Tudo começou 12, 13, 14, 15, quando o mundo começou a ouvir falar sobre o Paris Saint-Germain. Principalmente nós, os jovens que gostávamos e que gostamos de jogar PlayStation, começamos a nos apaixonar pelo Paris Saint-Germain no tempo do Lavezzi, Pastore, Matuidi, Cavani, Ibrahimovic. Um time poderoso, mas que infelizmente nunca conseguiu ganhar a Champions League. Depois dali veio a temporada em que o Paris Saint-Germain conseguiu comprar o Neymar e o Mbappé, mas mesmo assim não conseguiu a tão sonhada Champions League. 2020, uma das melhores temporadas do Paris Saint-Germain, perdeu na final contra o Bayern de Munique 1-0. Agora, desta vez, um dado incrível: foi realizada 5 finais no campo do Bayern de Munique, e para a surpresa de muitos é que das 5 finais, 4 equipas ganharam o título pela primeira vez. Ou seja, antes de começar a partida contra a Inter, o Paris Saint-Germain já sabia que poderia ser uma das equipas que ganhou pela primeira vez, porque se a calhar o campo do Bayern de Munique tem uma energia que puxa a favor das equipas que nunca ganharam título. A primeira equipa que não ganhou título e ganhou pela primeira vez no campo do Bayern de Munique foi Nottingham Forest, em 1978-79. A segunda equipa foi Aston Villa, em 1981-82. A terceira equipa foi Olympique de Marseille, uma equipa da França que conseguiu o primeiro título no estádio do Bayern de Munique em 1992-1993. A penúltima equipa a ter ganhado lá foi o Chelsea, na temporada 2011-2012. Desta vez, o que aconteceu em 1992-93, onde o time francês que ganhou seu primeiro e atualmente o único título no estádio do Bayern de Munique, aconteceu o mesmo com o Paris Saint-Germain ter ganhado a Inter por 5-0 no campo do Bayern de Munique. É incrível se a gente analisar, por exemplo, os resultados das últimas 5 finais. Geralmente nas finais de Champions League os times procuram não cometer muitos erros, mas esse ano o resultado não foi assim. Sim, o Paris Saint-Germain ganhou seu primeiro e único título por 5-0 contra a Inter, uma equipa que já ganhou a Champions League 3 vezes. E se a gente olhar para a história, as últimas 5 finais da Champions League, vamos ver que os resultados não foram tão altos, ou sei lá, não foram goleada como aconteceu contra a Inter, feita pelo Paris Saint-Germain. Vamos ver. Nos últimos 5 anos, e por coincidência, foi 2020, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. O jogo terminou simplesmente 1-0. Vamos, Chelsea e Manchester City. O jogo terminou 1-0. Real Madrid-Liverpool. O jogo terminou 1-0. Manchester City, Inter de Milão. O jogo terminou 1-0. E temporada passada, Real Madrid, Borussia Dortmund, o jogo terminou 2-0. Mas para a surpresa de todos nós, o Paris Saint-Germain mudou completamente aquilo que a gente esperava. Nós esperávamos um equilíbrio, em que em estatística diríamos que estava 50-50. Nós esperávamos um jogo em que poderia ser, por exemplo, uns 2-1, 3-1, 3-2.
mas não da forma que terminou. Um dado incrível, em 2025 Dembélé ressuscitou das cinzas e fez história. Vamos voltar para essa final. O primeiro golo foi ao minuto 12, assistência de Désiré Doué, golo de Hakimi. Depois passou somente 8 minutos para que o Dembélé desse o passe para Désiré Doué marcar o segundo golo, ou seja, ao minuto 20. Na segunda parte, quando nós esperávamos um jogo mais equilibrado, a Inter procurar ganhar energia, contra-atacar, atacar para procurar pelo menos marcar um golo e depois procurar marcar o segundo. O que aconteceu? No minuto 63, Désiré Doué, o jogador que simplesmente foi o man of the match, ou seja, o homem do jogo, marcou 2 golos e fez uma assistência. Marcou o golo, passe do Vitinha. Outro jogador que muito se destacou nessa partida. Passando 10 minutos, passe do Dembélé, gol de Kvaratskhelia. Foi a contratação que o Paris Saint-Germain fez esse ano, ou seja, na janela do inverno, e ele chegou em um intervalo de mais ou menos 4 a 5 meses, ele se tornou lenda do Paris Saint-Germain. Por quê? Porque é um dos jogadores que mais se destacou nessa temporada, um dos jogadores que trouxe uma energia vencedora para o Paris Saint-Germain e que sim, mereceu ganhar essa Champions League e mereceu marcar esse golo. Quando todo mundo achou que sim, o jogo terminou e não tinha como a Inter ganhar, o engraçado é que poderia ser a Inter pelo menos lutar para marcar um golo. Para falar, pá, perdemos, mas foi 4-1. Não, foi o Paris Saint-Germain no minuto 86, Barcola, passe, e um jovem que entrou nos últimos minutos, que é o Maulo, marcou e sentenciou a partida em 5-0. Ou seja, esse ano foi muito especial. Muito especial também foi para Luis Henrique, porque pela segunda vez ele conseguiu ganhar uma tríplice coroa. O que isso quer dizer? Ele ganhou todos os títulos disponíveis que ele participou. Ganhou a Coupe de France, que é a Copa Francesa, ganhou a Liga 1, que é a Liga Francesa, e ganhou a Champions League, ou seja, ganhou os 3 títulos. É como se fosse, se a gente dissesse para a Espanha, seria o Barcelona ganhar, por exemplo, a La Liga, Copa do Rei e a Champions League. E que ele fez no ano 2015, na última Champions League que o Barcelona ganhou. Simplesmente, Luis Henrique se tornou o maior treinador da história do Paris Saint-Germain. E olha que a história ainda não terminou. Então, se esse vídeo fez sentido para você, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e seja bem-vindo ao Sou Futebol. Estamos a começar e eu acredito que o seu like, a sua subscrição fará muita diferença, ok? Obrigado.